tua igreja, Senhor, Pai Santo, Senhor Jesus. Não sou filho, Pai Santo, Senhor. Em nome de tudo, amado Senhor, estamos sendo agradecidos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa noite de alegria, glorificar e bendizer o Deus da nossa salvação. Deus é fiel, está presente em nosso meio, já tem falado em nossos corações. Aproveitando que a igreja já está de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor, se encontra no livro de Miqueias. Deus é fiel e poderoso. Aleluia. Miqueias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vidinha. Não há cachos de uva para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre homens um que seja reto. Todos armam cilada para sangue, caçam cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fizeram diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz repassa, se apressa a recompensa. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor dele é como um espinho, e o mais reto é o pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Que a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus que Deus já tem falado em nossos corações nessa noite, que é preciso romper a multidão para tocar nas vestes de Jesus e receber a cura, receber o milagre, o poder do Senhor curador e libertador nas nossas vidas. Aleluias. Deus é fiel, Deus é Deus de promessa para nós, naqueles que perseverarmos até o fim. Deus tem promessa para nossas vidas. Aleluias. O Senhor, Ele falou nessa noite também que nos chama de amigo, que Ele se revelou como um amigo. E a gente podemos ver essa passagem de Miqueias, como estava a alma dele mediante na época que ele estava vivendo, no mundo corrompido que estava. Aqueles que eram para ser amigos de Jesus, foram chamados por Jesus, escolhidos por Jesus, mas estavam se corrompendo com a idolatria, a imoralidade, se corrompendo, aleluias, com os prazeres dessa vida. Aleluia, aqueles que eram para fazer a diferença já não estavam fazendo mais. E Miqueias, o profeta menor, ele estava preocupado com isso, e a alma dele estava angustiada com a geração daquele tempo. No nosso tempo de hoje não é da mesma forma como a gente vê o âmbito espiritual e o mundo aí fora como está nos dias de hoje. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Jesus diz para aquele que ele escolheu, um dos 12: amigos, amigo, com um beijo me trai. Judas foi um dos escolhidos do Senhor, e ele não hesitou em vender o mestre por moedas. Ele não hesitou de nenhum momento, mas Deus tinha um melhor para nós. Mesmo ele sendo vendido, cuspido, caluniado, afrontado, ele permaneceu fiel até a obediência e obediência de cruz, para nos trazer o melhor, que era a paz, o amor, e ser chamado nós como amigo do Senhor. Amigo do Senhor é aquele que não se vende. Amigo do Senhor é aquele que não se corrompe. Amigo do Senhor é aquele que permanece, independente da circunstância, fiel ao Senhor em todo momento. Deus é Deus, foi louvado nessa noite. Ele permanece sendo Deus
se Ele curar a nossa vida, se Ele libertar alguém ente querido que a gente precisa, ou até a nossa vida, se Ele abrir uma porta de emprego, mas se Ele não fizer nada disso, Ele continua sendo Deus e nosso melhor amigo. Aleluias, bendito e glorificado é o nome do Senhor. Amigos, com um beijo me trai. Aleluias, essa foi a expressão que eu acho no meu coração e no meu pensamento turbou. Aleluia, Judas, com isso que Jesus falou. Porque a palavra de Jesus era poderosa quando ele já, eu sou. Somente dele falar, eu sou, os guardas caíram por terra. Quanto mais transpassou aquele coração daquele homem que se perturbou. E ele mesmo deu o cabo dele. Mas nós que estamos aqui ouvindo a mensagem do Senhor, desde onde Deus já está falando conosco, e hoje também, porque Deus nos ama. Aleluia. Aleluias. Deus, Ele quer o melhor para nossas vidas. E Miqueias, ele estava sentindo, quando as frutas são colhidas dos pés, para serem devorados, são desprendidos do ambiente de sustentação. Os cachos de uva, eles são desprendidos ali. Ali tem que ter um manuseio, um cuidado. E é esse cuidado que Deus tem conosco, quando nós estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Aleluia. Ele tem um cuidado especial. Ele está cuidando da gente. Aleluia. E é dessa maneira que Deus faz. Ali a gente está sustentado por Ele. E Miqueias dizia assim: e assim são devorados de tanta tristeza, porque no lugar da morada onde ele estava, já não era o mesmo jeito. Por todos os lados havia pecado, deuses estranhos, pessoas enganadas, em sendo enganada e enganando a si mesmo, incrédulos. E Miqueias guardou isso no seu coração. Aleluias. E o nome de Miqueias é: quem é semelhante a Deus, ou quem é semelhante a Jeová. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ele era contemporâneo ali de Isaías, Osés, na cidade no Oeste, nas colinas de Judá, entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo. Mas o Senhor levantou a Miqueias para profetizar contra o povo de Israel, contra Samaria, que estavam se corrompendo da idolatria, a injustiça, a corrupção. Aleluias. Os falsos profetas. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Naquele tempo, como nós vemos no tempo de hoje, religiosos, justiça social, os religiosos da fé, eles cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém eram feitos de formas mecanizadas. Não tinha a liberdade, não tinha a direção, não tinha realmente aquilo. Eles faziam de formas mecanizadas. E com tudo isso, nesse meio dessa situação toda que Miqueias estava vivendo, ele se levantou para fazer a diferença na geração dele. Aleluia. Da mesma maneira que Deus nos escolheu para fazer a diferença em meio à nossa geração. Aleluia. Os jovens, as crianças, nós os servos do Senhor, para fazer a diferença no meio da nossa casa, da nossa geração, de quem nós falamos e pregoamos a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. A gente pode ver ali que quando o povo se rebela contra a vontade do Senhor, contra os seus mandamentos, aleluias, a gente vê que Deus, ele usa a opressão do inimigo, aleluia, como a opressão do povo da Síria, para oprimir o povo e disciplinar o povo de Deus. Da mesma maneira que aconteceu ali, o povo da Síria foi usado como instrumento para oprimir e trazer opressão sobre o povo de Israel, que estava desobediente, estava religioso, não estava vivendo a palavra do Senhor, estava negligenciando a misericórdia, o amor, mas se corrompendo com dinheiro, com posição, com pecado, com injustiça social. Os pobres eram discriminados. Aleluias. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E Miqueias, ele se dirigiu à cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, e Jerusalém no reino do sul.
aleluia, e ele não se calou, mas antes ele exaltou, ele falou, ele bradou, porque ele sabia quem ele estava servindo, que Deus podia mudar a situação e o cativeiro, aleluias. Os falsos profetas com a corrupção, com a violência, adivinhando por suborno, nos enganando a liderança sendo comprada com suborno. E hoje a gente pode ver quantos líderes se corrompendo por dinheiro, por prazer, quantos escândalos. Não é nos dias atuais que nós vivemos hoje, como nos dias de Neemias aconteceu dessa forma também. Aleluias. E a comunhão deles, a lei de Deus estava bem longe do que eles falavam. O que eles diziam não condiziam com o seu testemunho e a sua fé no Senhor Deus. Aleluia. Mas em meio à apostasia, em meio à corrupção, Deus, ele sempre levanta aquele que ele escolheu. O Senhor sempre levanta em meio disso tudo aquele que não se corrompeu, que não se vendeu, que não se dobrou diante do dinheiro, diante da posição, diante do cargo. Ele continuou firmado na fé e na palavra do Senhor, porque ele sabia quem o chamou. Aleluia. Aleluia. Quem o chamou nessa noite, igreja, foi o Senhor. Aleluia. Aquele que conhece o Senhor não se chama mais de servo, mas de amigo, como o diácono Gideão falou nessa noite. Se é os amigos do Senhor, para a gente agradar o nosso amigo, o que nós fazemos para agradar o nosso amigo? Nós queremos andar no que Ele falou para nós, o bem para nós. E se Deus nos revela a nós como amigo, Ele nos ensina o caminho qual nós devemos andar, na presença dEle. Aleluias. Talvez possa doer, mas como que eu vou fazer a diferença no meio da escola, no meio do meu serviço, que eu olho pessoas ímpias, pessoas corruptas, pessoas que são interesseiras, amigos que são somente com interesse ou com algo para ganhar. Mas quando nós somos chamados para o Senhor e somos chamados por Deus, ao mediante que está no nosso coração é a palavra de Deus. E é aí que nós vamos fazer toda a diferença em meio ao povo, aleluia, em meio às situações adversas da nossa vida. Deus nos chamou para ser a diferença, aleluia, e Deus sempre Ele guarda os escolhidos do Senhor para ser usado na hora certa e no momento certo, para denunciar o pecado, para denunciar o engano, aleluia, para poder falar a verdade, para o povo se despertar. Embora que há muitos que não gostem de exortação ou palavras que vêm da parte do próprio Deus. Quando Jesus ele pregava duro ali, aleluia, os discípulos, mestre, eles estão indo embora, quer ir também? Mas como a gente vamos, Pedro falou, se só o Senhor tem vida, tem palavras de vida eterna. Mas isso é um exemplo para nós, por quê? Porque tem muitos que dentro da palavra de Deus não gostam de ouvir palavras que vem mexer com o nosso ego ou confrontar aquilo que nós não queremos mudar. Mas o Senhor nos convida nessa noite. Se você quer ser amigo de Jesus, você quer ganhar aquilo que Deus prometeu para você, que o maior de tudo é a tua salvação. Aleluia. Persevera e permaneça fiel na casa do Senhor Jesus. Permaneça fiel na palavra do Senhor Jesus. Quando Deus mandava perseguição para o povo, era para o povo, os discípulos dispersar, para poder pregoar o Evangelho e ganhar almas para o reino. Aleluia. Porque aqui nós estamos ensinados, somos instruídos, mas lá fora é diferente. Lá fora acontece tudo diferente. Aonde que Deus nos chama? Em Filipenses capítulo 2, do verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro nesse mundo. Aleluias. Aonde que a gente brilha não é aqui no altar. Aonde que a gente brilha não é cantando. Aonde que a gente brilha e fazemos a diferença como astro no mundo. Onde está escuro, a luz chega. E se você é a luz do Senhor para iluminar aqueles que estão nas trevas, é ali que nós somos astros, quando nós estamos lá fora no mundo, pregoando o amor, falando do Senhor mesmo com cara feia, mesmo que pessoas não gostem do que falamos, mas pregoamos o amor do Senhor. Aleluia. Para eles poderem um dia se despertar e se voltar a Deus poderoso, que nos resgatou
resgatou e nos salvou, porque Deus nos escolheu de uma forma poderosa e tremenda. Aleluia. Jesus, ele nos dá um exemplo poderoso. Quando ele estava reunido ali com seus discípulos, falou sobre humildade. Aleluias. Sobre sinceridade nessa noite, de ser humilde, simples. É na simplicidade que Deus usa. E Jesus, ele nos deu o exemplo disso tudo. Tudo está aqui no Novo Testamento, o exemplo que Jesus nos deu. Mas infelizmente não é todos que gostam de seguir esse exemplo. Aleluia. Jesus, quando ele estava com os discípulos, tinha que lavar os seus pés. Mas ali Pedro falava afoito. Ele falou: não, mestre, não, então você não tem parte comigo. Jesus lavou os pés de cada um para dar exemplo de humildade. Ele era rei, ele não precisava disso, mas é o exemplo. Quando ele foi até João Batista: Senhor, não careço de batizar o Senhor, mas eu careço de ser batizado, para que se cumprisse as Escrituras. A humildade daquele que nos chamou faz a diferença. Deus contempla o justo e o ímpio, o servo e o que não serve ao Senhor. Não é por palavras que entramos no céu, não é por apresentação que entramos no céu. Aleluia. É com o joelho no chão e reconhecemos ao Senhor a graça e o poder do Senhor, a humildade. Você já viu quando a gente dá uma bronca numa criança, ou dá um tapa nele, ou ele apanha, a gente corrige ele? Não dá segundos, ele vem sorrindo. A gente brinca com ele, já sorri, ele muda. É dessa maneira que o Senhor quer a nossa vida. Que sejamos como criança, na presença dele. Mas no mundo lá fora não. Que nós sejamos astutos, ousados para pregar a palavra do Senhor. Que nós não esmorecemos diante da dificuldade, diante da corrupção e do engano que vive no meio hoje. Aleluia. É triste falar, mas no meio da igreja do Senhor, que tem muitos se vendendo. A corrupção está em peso, mas graças àquele que permanece fiel, o Senhor tem bênção para te entregar. O Senhor tem vitória para entregar para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Deus, ele é fiel. Aleluia. João Batista foi um dos chamados pelo Senhor ali, primo de Jesus. Aleluia. Nasceu no ventre ali, e ele foi ali para preparar o caminho do Senhor Jesus. Totalmente diferente as suas vestes. Aleluias. E ele foi levantado pelo Senhor para preparar o caminho, para falar do Senhor e para pregoar a palavra do Senhor Jesus, e falar do pecado também. Quando ele chegou para Herodes, para falar: você roubou ou casou com a mulher do teu irmão. Você acha que isso para um rei é você chegar num lugar onde você está ali, você ter que confrontar um rei? Aleluias. Ele sabia que talvez a cabeça dele ia rolar, ou a prisão estava ali. Mas ele não negou de falar a verdade, porque isso é confrontar ele a verdade. Ou aquele rei, no momento ele ia se arrepender, ou endurecer mais o coração. Foi o que o rei fez. Ele endureceu mais o coração e prendeu ele na prisão. Mas ele não deixou de ser, aleluia, um rabisco do Senhor, escolhido no momento certo, na hora certa. Talvez você esteja aí, sentadinho, só aprendendo, mas só Deus sabe. Como Davi ali, ele estava no campo, mas ele já estava exercendo, ele já estava trabalhando, lutando com urso, lutando com leão. Ele já estava ali na lida. É diferente. É diferente quando você tem a experiência ou quando você só tem a palavra. É diferente quando você vai para o campo para exercer aquilo que Deus te chamou, quando você só tem aqui somente a prática da palavra somente. É diferente quando Deus te dá experiência para você poder testificar do que Deus faz na sua vida. É muito bom a gente ouvir o que Deus faz na vida dos irmãos, mas é bom a gente ter experiências com o Senhor nova a cada dia, em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para podermos ficar firmes e a nossa fé ser aumentada na presença de Deus. E o nome do Senhor ser glorificado sobre a minha e a tua vida. Aleluias. Paga o preço, mas é compensador. A glória do Senhor é só um pouquinho que Ele derrama sobre nós. A glória que há de vir ser revelada para a igreja ainda é bem maior. A presença do
glorificado o nome do Senhor Jesus. E dentre deles, que não foi acovardado de maneira nenhuma, vivia na mesma época, aleluia, a mesma situação, Elias. Ele era considerado o perturbador de Israel, aleluia, por não gostar de Acaz, do rei Acabe, de falar de Jezabel, aleluia, que ela comprou ali os falsos profetas, aleluia, mas ele foi a voz de Deus, aleluia, naquele tempo, e você está sendo a voz de Deus neste tempo. Deus conta com você, irmã Jéssica. Deus conta com você, Karina. Deus conta com você, irmã Maria, irmã Débora. Deus conta com você, irmã Rosário. Deus conta com as crianças. Deus conta com o presbítero Naum. Deus conta com o pastor Jeff. Deus conta com a missionária Sabrina. Deus conta com vocês para fazer a diferença. Naomi, Deus conta com você, filho. Na estudo lá, na escola, na faculdade. Deus conta com a cada um de vocês que o chamou para pregoar a palavra do Senhor Jesus. Não era essa palavra que eu ia trazer hoje de maneira nenhuma. Eu já tinha 2 semanas preparando uma palavra no meu coração. Só Deus sabe. E na segunda-feira Deus mudou. Deus mudou tudo. E eu falei, Senhor, eu sou obediente à sua voz. Porque primeiramente o Senhor está falando comigo. Porque é o que nós precisamos para caminharmos e marcharmos. O mundo não é cheio de confete, não é cheio de flores, não é cheio de maravilhas, não é cheio de sorriso, não. O mundo é diferente, Senhor. Onde nós estamos é diferente, Senhor. Onde nós estamos aqui, mas o Senhor é aquele que nos chamou para permanecermos fiel. Sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Aleluia. Em todas as áreas, Deus tem a fidelidade dele para conosco. Talvez por que Deus não me dá um carro logo numa casa? Talvez para mim ir embora. Ou o Senhor me abençoou com uma quantia financeira. Calma. Deus te trouxe aqui porque tem um preparo sobre a tua vida. Deus, talvez se você estivesse no Peru, ou no Brasil, ou em outro lugar. Não, mas o Senhor prefere te trazer para cá. Porque aqui no Japão é um deserto, irmãos. Aqui é lugar de idolatria. Aqui é lugar onde o dinheiro pode te corromper. Os horários da fábrica podem te corromper. A gente pode ver aqui quantas situações que homem e mulher têm um poder de aquisição igual, aonde que aí vai dominar. Quem é que comanda a casa ou quem comanda mediante a palavra de Deus. Aleluias. Aqui é um deserto, mas sim, é uma escola para a gente aprender e permanecer fiel. É Deus trabalhando na vida de casais, quando Deus nos tira do conforto onde nós estamos, ou da onde a gente quer e nos leva para outro lugar. Mas não para destruir, mas para unidos e perseverarmos na presença daquele que vive e reina, porque fiel é o Senhor Jesus. Aleluias. João Batista perdeu a cabeça. Aleluias. Elias, aleluias, recebeu uma carta, como o pastor pregou, ou trouxe uma saudação. Ele recebeu ali uma carta de Jezebel, porque matou os 450 profetas, além de Baal, e 400 de Acera. 850 profetas corrompidos por Jezebel, que ela é manipuladora, para corromper, porque só queria ouvir o que agradava o seu coração. Só queria ouvir palavras lisonjeias, que ela ia vencer e estava tudo certo. Mas Deus não era com ele. Deus podia ter exterminado, porque naquele tempo Deus abria a terra e engolia. Deus exterminava, aliás, aquele que enganava. Nos Atos dos Apóstolos, não precisamos na igreja primitiva, no Atos dos Apóstolos, quando ali chegou, vendeu a idade dele, eu esqueci quem foi, Ananias e Safira, enganou o Espírito Santo do Senhor. Acho que foi Pedro que falou: como ousa enganar o Espírito do Senhor que está sobre ele? Aleluia. Morreu um, depois morreu o marido, depois morreu a esposa. Deus, ele tem esse poder. Mas a diferença é que o Senhor quer dar o tempo ao tempo, para que nenhum se perca, mas permaneça na presença dele. Aleluias. Paulo ali junto com Silas, aleluias, ele foi até a cidade ali pregoar a palavra do Senhor Jesus. E ali tinha uma jovem com espírito de adivinhação. E ela já estava perguntando, toda vez que eles passavam, esses são homens de Deus. E toda vez que eles passavam, ela falava e perturbava ele. E ele expulsou esse demônio deles. O que aconteceu com aqueles senhores da cidade? Eles ficaram irados.
porque o lucro deles acabou. Quando mexe no bolso, irmãos, aí a gente vê quem é quem. Quando você pisa na ferida, aí a gente vê quem é quem. Mas aquele que é amigo do Senhor, mesmo que perca algo, ele permanece fiel na palavra de Deus, porque ele sabe quem o chamou, que o céu espera por ele. Aleluias. Mas Deus tinha algo maior e melhor. Mesmo que Paulo e Silas expulsaram aquele demônio, a cidade ficou alvoroçada e prenderam ele. Os seus senhores daquela jovem prenderam ele, porque o lucro já era. E aqueles que estavam ouvindo e pagavam, porque gostavam de ouvir mentiras, porque era espírito de adivinhação, falavam que apraz os ouvidos e o coração daquele povo que estava ali. Mas quando Paulo e Silas chegou, fez a diferença. Aleluias. E o que sobrou para ele? Prisão, açoite. Mas mesmo assim, com as mãos presas, os pés presos, a boca deles estava livre. Quando chegou a meia-noite, eles adoravam e glorificavam aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. E ali houve um terremoto tão grande que as prisões se romperam, os cárceres foram quebrados ali. Aleluia. E o carcereiro pegou a espada para se matar, porque achou que todo mundo já tinha fugido. E ele falou: não, estão todos aqui. E o que eu preciso? Olha, irmãos, a diferença daquele que paga o preço, uma alma se rendendo ao Senhor. E o que eu preciso para ser salvo? Eu e minha casa, o que eu preciso? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Olha como que é a obra que Deus nos chamou para te fazer a diferença. Mesmo que tenha um preço a ser pago, mas mesmo nesse preço que foi falado aqui hoje, além dos 4 jovens que foram para a fornalha, Deus não hesitou deles ir para a fornalha, mas na fornalha Deus mostrou que era o 4º homem que estava com eles. Deus não vai hesitar de tirar Daniel, foi lançado na cova, mas Deus fechou a boca do leão. Será que isso vai acontecer nos dias? Acontece com o livramento que Deus já te deu, com cura que a medicina não achou, Deus te curou. A porta que estava fechada, que talvez foi Satanás que fechou, Deus foi lá e abriu e enviou anjo, e é poderoso. É dessa maneira, passamos pelas provações e pelas adversidades, mas Deus está conosco e nos dá a vitória. Aleluia. Deus é fiel e poderoso. E o mais importante disso, a salvação daquele homem e de toda a sua família. É para isso que Deus nos chamou, para fazer a diferença. Está doendo? Aleluia. Continue. Aleluia. Está gemendo? Continue. Estou sem força para orar como eu buscava. Quando eu ajoelhava, não rasgava minhas vestes, mas rasgava o meu coração, e minhas lágrimas corriam dos olhos quando eu me sentava ou ajoelhava diante do Senhor nas madrugadas, ou buscava o Senhor. Aleluia. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o Senhor. Em Mateus, já estou terminando das horas, já está avançada. Mateus capítulo 10, do versículo 34. Jesus, ele disse, nosso profeta poderoso e maior, o dono do ouro, da prata, que tem todo o poder, sobre todo nome, é o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque eu não vim, aleluia, Mateus 10, 34, não cuideis que eu não vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. O amor do Evangelho provoca divisões daquele que não serve ao Senhor. Quando nós fomos chamados pelo Senhor na nossa família, aleluia, talvez ali não tinha ninguém cristão ainda. E eu já ouvi vários testemunhos, várias situações que foram desprezados, expulsos de casa, por amor ao Evangelho. Quantas situações adversas aconteceram no meio da família. Mas Deus, Ele nos chamou ao Senhor para fazer a diferença no meio da nossa família. E Deus vai alcançando a cada um por intermédio da sua vida. Mesmo que se levante a cunhada, se levante irmãos para falar contra você, até te enganar ou até roubar. Aleluia. Estou falando da parte material, a nossa vida, aquilo que Deus projetou. Mas Deus, Ele é fiel para nos dar a graça e permanecermos firmes
na presença dele. Porque o Evangelho do Senhor, ele acontece isso. Eu já vi testemunhos que falam que um pastor é judeu e quando ele aceitou a Jesus, simplesmente ele foi expulso e perdeu tudo, o conforto da casa, da família que ele tinha. Mas a fé dele permaneceu no Senhor. Eu louvo ao Senhor porque Deus, ele é fiel. E Miqueias, ele falou desse mesmo Jesus, ele proferiu a mesma coisa que Miqueias falou. Aleluias, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Que não creais no amigo e nem confiais no vosso guia. Aleluia, daquele que repousa em teu seio, guarda a porta da tua boca. E Neemias, Miqueias falou também, porque o filho despreza o pai e se levanta contra sua mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Mas Miqueias, diante de toda a situação, ele falou no versículo 7, eu porém esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Amém. O meu Deus me ouvirá. Aleluias. Esse era o clamor que Miqueias ele tinha buscado do Senhor, porque ele esperava no Deus da salvação, o Deus que o chamou para fazer a diferença. Irmãos, então, igreja amada, continue firme, perseverante. O segredo daqueles que desejam permanecer firme, independente das circunstâncias, o segredo é olhar fixo nossos olhos para o Senhor e continuar nas promessas e não se contaminar, não se vender aos prazeres deste mundo e que o mundo oferece. Satanás é tão astuto que ele nunca vai vir aparecer de diabo para você de maneira nenhuma, mas ele vai vir sutilmente ele vai vir para distorcer a palavra de Deus, sutilmente, para poder te esfriar na fé, ou te desanimar, ou te levar para outro lugar, para você não receber a sua bênção e a sua vitória. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar levantando uma oração nessa noite. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, meu Pai, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração e revelou diante de mim, meu Pai, Senhor, diante das circunstâncias, das situações adversas, meu Pai, Senhor. Pai querido, ponha por terra todo embaraço, meu Deus, tudo aquilo que vem afligir a vida dos Teus servos, meu Pai. Venha trazer a Tua graça, a Tua proteção, a Tua força, o Teu renovo, o Teu amor, Senhor, sobre a vida da igreja do Senhor, meu Pai, para eles perseverar avante, firmes na Sua presença, meu Pai, e a bênção do Senhor, a Tua graça, o poder, amigo do Espírito Santo, que é companheiro, fala conosco, que derrama a graça, o bálsamo está presente aqui hoje. Para trabalhar de dentro para fora, Senhor, da Tua igreja, trazer um bálsamo, uma proteção, a Tua graça sobre a Tua igreja nessa noite, meu Pai, Senhor. Derrama a Tua bênção do alto dos céus sobre o Teu povo nessa noite, meu Pai. Levanta rabisco, meu Pai, com graça, com ousadia, Senhor, com intrepidez, meu Pai, Senhor. Renova os dons do Espírito sobre a Tua igreja, para eles marchar firme, avante como o Senhor chamou, meu Pai, com autoridade, poder e a graça, revestindo eles de toda a armadura do Senhor, meu Pai, revestindo, meu Pai, eles com as milícias para um bom combate, meu Pai, e o Senhor ser com eles, meu Pai, de forma poderosa e tremenda, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, nesse dia de hoje, pelos todos os seus benefícios e a graça do Senhor, meu Pai. Muito obrigada em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e graças a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.